Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido para adorar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, ouvir a sua palavra e ver qual a vontade de Deus para nossas vidas, no nosso dia. E para isso nós precisamos tanto, de estarmos em comunhão com o Senhor, para que a gente possa saber a vontade de Deus em nossas vidas, não é? Bom, primeiro, vamos cantar essa música, Vim para adorar-te, né? Vamos cantar essa música. Poxa, que maravilhoso o dia que a gente encontra com Jesus. Esse tesouro, que a gente encontra. Como que nós vamos desprezar esse Deus que criou todas as coisas e mandou Jesus para que a gente possa ter a felicidade, não só aqui na terra, mas eternamente. Nossa, é uma alegria, sim. Aqui a gente está cheio de problemas aqui na Terra, né?
Hoje mesmo, né? Tem uma pessoa que não passou muito bem, né? Mas eu também, né? Passei por maus bocados no tempo. A gente enfrenta um monte de coisas, né? Aqui. Mas esse tesouro maior que é Jesus, que a gente tem, a vida eterna que é prometida, a nossa vida, quando a gente encontra Jesus, vai melhorando mais e mais. Eu coloquei lá eu fui lá na clínica visitar minha mãe, coloquei o pastor Bless para conversar com ela. E ela falou, nossa, é uma cara boa, né? A gente cantou Shalom, né? Essa música, nós cantamos juntos. Aí eu falei, nossa, essa música é digna de um pastor, né? De um sensei, né? Falou, né? E ela está lúcida. Graças a Deus, uma coisa que ela esqueceu somente é a idade dela. 104. Agora ela reconhece as pessoas, ela conversa com o pastor Gladstone, né? Sorrindo. E foi incrível, né? Um tesouro. A pessoa vai melhorando mais e mais. Quando conhece Jesus, vai melhorando mais e mais. A gente às vezes não percebe, né? Quando o Caio, né? Vai crescendo, vai desenvolvendo. As crianças, né? Vão crescendo, desenvolvendo. Dia a dia você não percebe. Puxa, consegue fazer coisas que você não imaginava. Foi crescendo. E Deus trata da mesma forma. Espiritualmente, né? A gente vai crescendo mais e mais. E é maravilhoso isso. Né? Ver pessoa como a Serenico também, que está lá, orando por nós. Ela é uma mulher de oração. É um exemplo. É uma mãe que eu tenho aqui na igreja. Serenico. E ela não sabe o valor dela. Ela pensa, né? Ela não sabe o valor que ela tem. Pessoa tão preciosa, né? Que nós temos. Mas aqui eu quero, mais do que o ouro, mais do que os tesouros, a presença de Jesus, o Criador dos céus e da terra, habitando em nossos corações. Vamos cantar essa música. Eu quero mais do que o ouro, eu quero mais do que os tesouros, eu quero mais do que a minha vida, Senhor. Mais do que a minha
diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente tem a Deus, né, tem tudo, porque Deus começa a dirigir a nossa vida, né, e acrescentando passo a passo cada vez que nós precisamos. Por isso diz, né, lá no texto, lá em Salmo 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? No nosso casamento, né, Alice, que nós colocamos no convite, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e os mais Ele o fará. Né? Ele vai fazer a obra. Ele é o alfa e o ômega. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele faz tudo por nós. Graças a Deus, né? Quem pode fazer oração por nós? De bravo. Roberto, fazer oração por nós, por favor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, te louvando, te adorando e te agradecemos. Obrigado por todos que estão aqui e aqueles que não puderam vir. Abençoe o pastor Luiz, o pastor Clécio, trazer a palavra, Senhor. E toda a família do seu Luiz, pastor Luiz e pastor Clécio. E aqueles que também não puderam vir. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A gente tem desafios sempre, né? Todos nós temos desafios, né? Enfrentamos problemas em nossas vidas, né? Então, mas rompendo em fé, a gente consegue transpor cada um dos nossos problemas. Depois a gente vamos cantar rompendo em fé, tá? Rompendo em fé, a gente consegue, através da nossa fé, vencer, confiar que o Senhor vai dar a vitória sobre cada um dos desafios. E a gente tem um inimigo, né? Deus é nosso amigo, mas tem um inimigo que quer nos derrubar, Ele é sutil, e se nós precisamos da força de Deus para vencer todas as batalhas da vida, né? Vamos então cantar essa música. Desculpe. Rompendo em fé. Todas as provações, né? A gente tem. Alegrai-vos quando passarmos por todas as provações. Ontem a gente estudou sobre esse Tiago, né? Vamos cantar essa música.
vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Vamos ficar de pé e ler esse trecho da palavra. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí. Então, pode assinar. Nós agradecemos, realmente, o pastor Gleison sempre está conosco, pastor Gleison Selma, que vem lá de São José, realmente é distante, mas está sempre no nosso coração e a gente está junto aqui. É uma bênção, que Deus possa estar abençoando a palavra do pastor Gleison, e que o Senhor possa estar dando, o Espírito Santo possa estar tocando, falando a cada um de nós. Então, convido ele para fazer a palavra. Deus seja gracioso para conosco, que nos abençoe e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos iluminando através do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender, compreender a sua palavra, que é viva e eficaz. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Amados, domingo passado nós refletimos sobre Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e Ele vai abençoar todos aqueles que o buscam. Então nós cremos que Deus existe, que Deus está aqui, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus existe, certo? Agora, que implicações a existência de Deus tem na minha vida? Que implicações a existência de Deus tem no meu relacionamentos? Que implicações a existência de Deus tem no meu dia a dia e também nas minhas decisões? Nós sabemos que, nós já assumimos que Deus existe, mas qual é a sua relevância em nossa vida? Será que tem guiado nossas decisões, evitando que nós percamos no deserto desta vida? Há caminhos que parecem ser direito ao homem, mas no final é caminho de morte. Então nós precisamos dessa orientação de Deus. Mas qual é o seu impacto em nossa existência? Será que tem transformado a nossa vida na imagem e semelhança de Jesus, renovando a nossa mente e o nosso coração, transformando o nosso dia a dia em um propósito divino? Nós somos feitos para a honra, para o louvor da sua glória. Se você sinceramente deseja buscar um relacionamento de intimidade com Deus, assim como a corça suspira pelas águas, nós também ansiamos pela presença de Deus na nossa vida, há uma promessa lá no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amados, esse versículo enfatiza que esse relacionamento com Deus não é para com todos, não é para todo mundo, não, mas para aqueles que buscam e cultivam um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus.
tornando-se conhecedores da aliança e do propósito de Deus. Eu começo a conhecer os propósitos de Deus, a razão de estarmos aqui. E nós conhecemos esse propósito e a vontade de Deus pela sua palavra. Jesus fala que a palavra são elas que dão testemunho de mim. Eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia. E nós conhecemos esses propósitos e a vontade de Deus também pela oração. A oração é uma das marcas daqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, eu gosto muito do que ele falou. Ele falou: somos privilegiados em Deus, não apenas por nos dar a sua palavra, mas também pelo fato de nos emprestar os seus ouvidos. Ele ouve as nossas orações, o nosso clamor. Em primeiro lugar, nós vamos ver hoje, vemos a oração do Pai Nosso como uma submissão. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso, todos. Que está no céu, santificado seja a tua vontade, né? Mas como submissão nós vamos ver hoje. Então, as orações de Jesus eram intensas e maravilhosas, que revelam uma intimidade profunda com o Pai. Sempre ele saía para conversar. Ele se afastava, deixava a multidão, os discípulos, e ia orar. E os seus discípulos, vendo isso, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque muitas vezes nós não oramos como convém. E a Bíblia fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. E nós temos uma coisa maravilhosa, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os discípulos, vendo Jesus orar: Senhor, nos ensina-nos a orar. E a oração que Jesus ensinou não pode ser recebida por nós como uma orientação sobre o que orar, o que pedir. Porque muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, só pedimos, né? Senhor, abençoe, eu quero isso, quero aquilo, né? Tudo bem, tem essa parte, né? Mas como nós devemos orar? Não é um modelo de palavras, porque muitas vezes a gente como que eu vou falar com Deus? Muitas vezes tem pessoas que escolhem como falar com Deus, mas é algo que brota, que flui da nossa alma, do nosso derramar na presença de Deus. Não é o que dizer, mas como nós devemos nos apresentar diante do Senhor da glória, majestoso, maravilhoso, conselheiro, misericordioso, amoroso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu toda manhã eu olho assim e vejo esse versículo sempre no meu coração, que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, mas se renova a cada manhã. É Deus colocando um coração na nossa miséria. Essa misericórdia de Deus, né? Como é maravilhoso a gente, e se renova a cada manhã. Um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Não são as nossas palavras, amados irmãos, mas sim a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração sendo derramado no altar de Deus. Tem um cântico que nós cantamos: eu venho me derramar. Eu não sei se você já teve a experiência de derramar na presença de Deus, clamando: Senhor, eu já fiz isso. Olha, é diferente. Quando a gente clama, existe vários tipos de oração, de intercessão, de gratidão, mas também no derramar. E esse derramar nós precisamos estar constantemente. E aí lá em Lucas 18, nós vimos o fariseu e o publicano, né? O que o fariseu chegou? Primeiro ele já começou a acusar, né? Eu não sou como fulano, eu sou melhor, eu sou bom. Sabe por quê? Porque eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E ele fez aquilo porque ele queria o quê? Aparecer. E ele recebeu a glória humana, né? Muitos querem, eu existo, né? E muitas vezes eles necessitam de ser bajulados, mas na presença de Deus é diferente. Agora, o que o publicano fez? Ser misericordioso para comigo, Senhor.
ele não conseguia nem levantar a cabeça e pediu a misericórdia. Quem saiu da presença de Deus abençoado, justificado e graciado? Quem de fato derramou a sua alma no altar de Deus. Devemos derramar o nosso coração, a nossa alma. Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. No céu já é feito, mas aqui na terra, né, é meio complicado. Senhor, eu quero que aquilo que é a sua vontade seja perfeita no céu, faça aqui também. Mas, amados, um ponto importante nesse texto é: seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Eu não sei se vocês têm experimentado, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode ser que do nosso ponto de vista não seja assim, mas a vontade dele, pode crer, confia que é boa, perfeita e agradável. E a nossa oração tem que ser de fato uma oração de submissão a Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. João Calvino diz: nenhuma oração verdadeira é feita sem que o coração deseja santificação. Santificado seja o teu nome. Agora, santificado seja o nome de Deus, já é santo. Ele não vai ficar santo, é nós. Nós devemos honrar através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, né? Viver uma vida de santidade, porque ele fala: eu sou santo e vocês têm que ser santos. Senhor, eu quero ter essa vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Santificar o teu nome. E nós sabemos que a vontade de Deus no céu não encontra barreiras, mas na terra nós somos barreiras. Não é verdade? Isso, estou falando de mim. Eu não sei se você encontra barreira, né? Achamos que os nossos caminhos são melhores do que Deus. Sabe que você já pensou nisso? Deus fala: olha, espere, não vá. Aí você fala: não, eu acho que Deus está demorando, eu acho que vou fazer uma... O que aconteceu, né? Abraão, o que aconteceu? Queria dar uma mãozinha para Deus. Olha a complicação até hoje. Muitas vezes Deus fala, Deus nunca chega atrasado. Olha, e muitas vezes nós achamos, né? Não, eu acho que vou por aqui, eu acho que não é bem isso. Mas qual que é a vontade de Deus? Você já fez a tua vontade. E eu tenho meditado em Provérbios, e essa semana eu li e comecei a meditar. Diz que as intenções do coração são águas profundas. Você conhece o teu coração? A gente vai conhecer se a gente vai na presença de Deus. Quais são as suas intenções? E nós vemos muitas vezes na palavra de Deus, diz assim, que quando chega alguém que tem status, tem dinheiro: ó, senta aqui, olha, faça isso. Mas quando chega alguém humilde, nem dá bola. Quais são as nossas intenções e motivações? Você se relaciona com a pessoa porque ela é pessoa? Ou porque tem alguma coisa? Ou você vai ganhar alguma coisa? Qual é o interesse? Então, as intenções do nosso coração são profundas. E nós devemos fazer essa avaliação. Vida com Deus para nos conhecer. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: porque o nosso coração é enganoso, engana, né? Pode ver que muitas vezes o pessoal vive a fé com sentimento. Agora eu estou sentindo. Eu já conversei com alguém e falei: agora eu estou sentindo que eu sou salvo. Daqui a pouco eu falei: agora eu estou sentindo que eu não sou mais salvo. Então fica nesse ioiô. Quem fala isso foi o pastor da igreja metodista, que está lá em São José dos Campos, aquele americano, é o... como que é o nome dele? Ele vai voltar para o... Daniel. Não é o ioiô. Nós vivemos pela fé. Então nosso coração nos engana, as nossas emoções. Nós não vivemos pelas emoções, mas pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas porque nós cremos que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente,
todas as coisas que acontecem, que a sua vida, que a minha vida, Deus sabe muito bem. Seja feita a tua vontade, Senhor, porque o teu coração muitas vezes nos engana e vai nos enganar, né? Agora é uma pergunta: será que há famílias que confessam ser de Jesus e ainda sente essa dificuldade de viver na dimensão da obediência? Famílias fala de Jesus, mas para obedecer, porque a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas Deus não quer obediência, mas para o nosso próprio bem. Famílias não estão vivendo na dimensão da obediência. Lá em Efésios diz assim: somos agora imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos agora, e nós devemos ser filhos obedientes. E aí, como família, nós temos que ver que tem a função do esposo e a função da esposa no relacionamento conjugal. Amor e submissão inteligente e bíblica. A Bíblia fala que eu tenho que amar a minha esposa como Jesus amou a sua igreja e se entregar por ela. É um papel difícil, se não for com a graça de Deus, né? E o que é a esposa? Qual que é a função? Ela tem que ter uma submissão inteligente. Eu sei que o inimigo deturpou toda essa palavra, e o pessoal crê que é ser escravo. Não é. Está sobre a missão que Deus concedeu ao esposo. É apoio, é auxiliadora, é alguém que fala, é alguém que contrapor, é alguém que reflete junto com o esposo para um melhor caminho. É uma submissão inteligente bíblica. Quem vai sair aí não os dois. Não tem batalha entre esposo e esposa, todo mundo sai perdendo. Agora eu pergunto: será, Senhor, seja feita a tua vontade? Ou será que nós vivemos de uma maneira egoísta? É meu, isso aqui não vou fazer. Muitas vezes sente assim. Eu já fiz alguns cursos de casais e é interessante. O pessoal sentava separado. Olha para você como que o Roberto é assim, está bonitinho aqui, está tudo juntinho, né? Não é um frio não, né? Mas é o seguinte, então a gente começava a falar com casais que estão meio separados, né? Depois a gente já vai ver, vão chegando mais junto, mas quando você falava alguma coisa, aí cutucava, olha para você, quer dizer, não é bem assim, sabe? A gente tem que ser: Senhor, seja feita a tua vontade, o que o Senhor tem para a minha vida, no meu relacionamento conjugal? Eu vejo tantas pessoas da igreja se separando, tomando decisões precipitadas. Tem uma pessoa que nós amamos muito, a Selma ama, muito joia, separou. Não, por causa disso, está sofrendo. Qual que é a vontade de Deus mesmo? Será que era isso? Seja feita a tua vontade, Senhor. Não está fácil, mas o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Nós temos que confiar, porque aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele vai nos abençoar. Filhos obedientes no Senhor, né? Filhos obedientes no Senhor aos pais. Como que está a nossa obediência aos nossos pais? Mesmo tendo uma mãe de 104 anos, o pastor Luiz tem que ser obediente. Aqui não fala idade, né? Porque os pais viveram mais, eles sabem mais. Deus, ele nunca fala alguma coisa. Agora é no Senhor. Agora, se os pais não forem no Senhor, aí tudo bem, tá? Outra coisa também, fala que o servo deve fazer o trabalho com diligência aos seus senhores. Honrar. E hoje nós estamos numa dificuldade muito grande nesse sentido de trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Hoje, o que está assim, o pessoal mais jovem não quer trabalhar. Hoje a gente vê que tanto o supermercado estão pegando as pessoas mais velhas para trabalhar. Principalmente na região lá da Selma, lá em São José do Rio Preto. Você vai nos caixas, só estão pessoas mais de idade. E é uma dificuldade de trabalho. Precisa disso, precisa daquilo. O pessoal não quer. Não sei o que está acontecendo, né?
mas tem que ser diligente aos Senhores. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Se é isso, eu vou fazer. Para que vivamos na dimensão da submissão a Deus, nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Isso está em Efésios capítulo 6. Então, Efésios 6, de 10 a 16, ensina que o cristão deve fortalecer no Senhor. Então, a minha força, eu tenho que fortalecer no Senhor, pela sua palavra, através da oração, em comunhão com Deus. E depois revestir-se da armadura de Deus. Não é a minha armadura, não é aquele que eu penso, não é a minha produção, mas é de Deus. E para quê? Tem um objetivo: para resistir às ciladas espirituais. Cilada. Eu estava até conversando com o pastor hoje quando você marca uma cilada, você vai mostrar na vista de um passarinho, é tudo camuflado, é tudo escondido. Então nós devemos revestir toda a armadura de Deus. Então a armadura de Deus deve ser vestida antes do dia mau, ou seja, uma postura diária de santidade e oração e leitura da sua palavra. Você vai para a batalha sem armadura, depois que você chega lá, não, agora que estou meio machucado, agora que eu vou... Não, você tem que se preparar antes, porque vai vir um dia mau. Cada dia tem o seu mal. E outra coisa também que nos orienta aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Suplicar, tem hora que a gente tem que suplicar mesmo. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Olha, amados irmãos, aqui fala vigiando nisto, é vigiar. E fala que eu tenho que estar perseverando e súplica com os meus irmãos. A igreja aqui, ó. E assim, amados, permanecer firmes até a volta gloriosa de Jesus. Como é importante, eu estava conversando com uma pessoa que eu fiz o casamento, eles se afastaram, neném e tal, e ela falou, até conversou com a minha esposa também, que eu que fiz o casamento deles. Eu conversando com ela, ela falou que gosta muito da gente. Fiz o casamento que até hoje o pessoal fala daquilo que foi uma bênção. E eles estão agora frequentando, voltar a frequentar a igreja. E ela falou assim, olha, existem algumas coisas que só da igreja tem que alimentar. Pode ficar sozinho. É o corpo, é o nutrir, é um ajudando o outro. Uma pessoa, eu compartilho muito com o pastor Luiz. Ele me ajuda, eu não sei se eu ajudo ele, mas eu tento ajudar, entendeu? Mas ele me ajuda muito. Esse compartilhar, essa conversa, e essas conversas em formal da palavra de Deus, como nos alimenta, como abre os nossos olhos, firmes no Senhor, até a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Se a vontade do Pai não está sendo obedecida em nossas vidas, precisamos levantar e clamar a Deus que mude isso. Senhor, não estou conseguindo obedecer. Que seja feita a tua vontade nisso. Transforma, Senhor, essa situação e que nós estamos vivendo. Não estou conseguindo sair. Estou amarrado. Tem muita gente que tem um coração ainda, o sentimento ainda preso, cativo por alguma coisa que aconteceu no passado, alguma frustração ou alguma mágoa, né? Senhor, mude. Eu quero fazer a tua vontade. Eu tenho pensado muito de oportunidades e princípios bíblicos. Então, diante disso, seja feita a tua vontade, você vai ter muitas oportunidades. Em todas as áreas. Seja material, afetiva, né? Cultural. Só que você tem oportunidade, só que você tem que colocar. Está dentro dos princípios de Deus? Se não tiver, não vá. Não vá, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando oramos, coisas maravilhosas vão acontecer. Creia nisso. Nosso Deus, Ele presta os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, e Ele sabe daquele que nós passamos.
E Jesus também ensinou, eu vi a oração do nosso irmão Roberto, né? Orar em meu nome. Tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e se pedis alguma coisa em meu nome eu o farei. Em nome de Jesus. É no nome dele. Eu sei, se a gente estiver em comunhão com Deus, nós não vamos pedir aquele que é absurdo. E Ele vai fazer a vontade, tudo aquele que está em harmonia com a vontade dele, porque Ele tem o melhor para mim e para vocês. Oração como submissão ao Pai. Seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Próximo encontro nosso, estou pensando a oração como adoração. Que Deus nos abençoe ricamente e que nós vamos desenvolver essa questão de estar nos derramar na presença de Deus no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Preston. Realmente, esse trecho, né? Pai nosso que estás nos céus, né? A gente repete, a gente decora, mas em vez das palavras, é como a gente ora, né? Isso é o que Jesus ensinou, a postura nossa, né? E a primeira coisa que ele falou, faça-se a tua vontade. No céu está perfeito, né? No céu, todo mundo, está tudo correndo bem. Aqui na terra está meio bagunçada, né? A coisa aqui, né? E às vezes, na nossa vida mesmo, tem muita coisa que precisa ser restaurada, né? Então eu vejo assim, a postura da senhora Nicolai, 95 anos, 60, mais de 60 anos, andando com Jesus. Ainda ela fala, preciso melhorar, eu preciso ser mais comprometido, tal. E ela é um exemplo para nós, né? Pra gente, né, Alice? A gente sempre faz a reunião de oração em japonês, né? Mas a postura de buscar sempre, como se fosse a primeira vez, né? Você buscar a palavra como se fosse a primeira vez, com toda simplicidade. E quando a Selma encontrou com a Serenico, falou assim, que bonitinha. Senhora de 95 anos. A minha mãe também, é bonitinha minha mãe. 104 anos. Aí sabe o que a Serenico falou? Ela falou assim, que ela está se tornando cada vez mais uma criança, tornando um bebê. Ela está se tornando um bebê, ela falou. É que nem aquela do Benjamin Button, né? Vai ficando cada vez mais. Mas, se não formos como crianças, a gente não pode entrar no reino de Deus. Então, tem a verdade. Então, a gente se tornando cada vez mais submisso à vontade de Deus. A Deus, né? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, seu plano é perfeito, seu plano é bom, perfeito e agradável para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse encontro contigo, Senhor, que transforma todo o nosso ser. Ó Pai, sonda os nossos corações, vê se há algum caminho mau, para que nós possamos andar segundo a tua vontade, Pai. Agradecemos por esse culto, pela palavra, que o teu nome seja sempre engrandecido em nossas vidas. Agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para a última música e esperamos o tempo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai,
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.